Vamos lá, pessoal. Estava falando no outro vídeo, se assistir esse, não assistir o outro, e eu percebo que todo mundo assiste um, não assiste o outro, a grande maioria, pelo menos, não vai entender porcaria nenhuma que eu falei. Nós elegemos o Bolsonaro agora por causa da religião, né? Quem colocou o Lula no poder foi a Igreja Católica. O comunismo ateísta, satanista, inimigo de Deus, inimigo das religiões de todo mundo, inimigo do cristianismo, se infiltrou dentro da Igreja Católica. Então, ao contrário que vem os idiotas falar, a Igreja Católica que acabou, que está errada, está infiltrado do mesmo jeito dentro da Igreja Evangélica. O que não falta é imbecil. O tal do Cabo Daciolo, que é um fanático evangélico, ele não sabe o que é comunismo. Eu estava defendendo outro dia o Foro de São Paulo. É um animal, aquilo é um quadrúpede, uma besta, um analfabeto. Se uma criatura fanática, um fanático religioso, analfabeto, ignorante como um homem daquele, chega um dia ao poder no Brasil, é como se o Hitler chegasse ao poder. Aí a esquerda nesse ponto está certo, porque é um fanático religioso que a primeira coisa que vai fazer é querer exterminar a gente que é contra ele, que não acredita no Deus dele. Durante 30 anos, nós abandonamos a política no Brasil. Ninguém queria saber da política no Brasil, porque nós tínhamos criminosos comunistas no poder, inimigos de cristãos. E o que eles fizeram esses 30 anos que eles estiveram no poder, desde 1985, que o povo ignorante desse país entregou o poder na mão de criminosos, comunistas, ateístas, satanistas, inimigos de Deus. Mas a doutrinação comunista no Brasil acontece há 70 anos, como eu falei. Desde esse período, surgimento lá do Chico Xavier, Allan Kardec entrando no Brasil, não é ruim, não tem nada demais, entendam a diferença. Oh, meu Deus, é difícil explicar, não é fácil. É a união do povo em torno daquela crença. O que é um país, pessoal? O que é uma nação? Uma nação se forma em torno de uma crença. Vamos juntar aqui, vamos criar um país melhor para nós. Assim surgiu os Estados Unidos, fugindo da Igreja Católica de Roma. Não estavam contentes, protestante por isso, porque protestaram contra o tipo de religião que a Igreja Católica estava fazendo, depois passaram a se chamar evangélicos, porque não queriam esse nome, né? Queriam um nome mais bonito. Evangélico, sigo o evangelho, não protestante, porque protestante ainda dá a impressão que ele ainda faz parte da Igreja Católica, né? Como se tivesse um problema. Eram parte da Igreja Católica, se tornaram protestantes, depois mudaram de nome e chamaram evangélico. Criaram os Estados Unidos, certo? Por que eles criaram os Estados Unidos? Por causa da crença religiosa deles. É a crença religiosa que cria uma nação. Se você for lá e começar a jogar um monte de religião e confundir a cabeça do povo, o povo começar a esquecer o que é ser um evangélico, o que é ser um protestante, por que essa religião surgiu, por que eles criaram um país, acontece o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, o que está acontecendo no Brasil. A esquerda comunista confunde a cabeça de todo mundo, o país perde a identidade religiosa que o criou. A identidade religiosa que criou aquele país, ela é perdida. Aí o comunismo consegue se infiltrar facilmente. O pessoal me pede para falar do Decálogo de Lenin. Vocês podem olhar lá sobre o Decálogo de Lenin, ele tem como objetivo destruir vários aspectos da sociedade. Agora, nenhum é mais importante do que a identidade religiosa do país. Então, não tem problema nenhum chegar ao Chico Xavier, aí, o Allan Kardec, e vir novas religiões africanas, que o PT defende, não tem problema nenhum. Cada um tem a sua religião, cada povo tem uma religião, uma mais linda que a outra. E, né, eu sou estudioso das religiões. Não discuto a fé de ninguém. Animal, ignorante, sua besta, vai encher o saco do teu pai, da tua mãe, dos quintos do inferno. Não vem encher o meu saco me falar da sua doutrina religiosa. Isso não me interessa. Eu tenho a minha, você tem a sua, cada um tem a sua.
Então os Estados Unidos é formado graças à crença religiosa que eles têm. O Brasil foi formado graças à identidade religiosa que o Brasil tinha. Mesmo os imperadores no Brasil, que vieram de Portugal, serem maçons também, portanto, inimigo de cristãos, da Igreja Católica, já são excomungados desde o século XVIII, como eu disse. Por mais que os animais acreditem que eu estou errado, aí sai um monte de seguidor, deixa esse cara não sabe nada, eu quero que se dane, quero que você vá pro diabo que o carregue. Aqui eu estou para falar a verdade, eu não sou político. Se eu tiver aqui que repetir as coisas que nem o Caio Coppola fala, que nem os políticos falam, eu vou ser igual a mais um político que mente para vocês a vida inteira. Sou um animal ignorante. Então você quer ser enganado. Você quer continuar sendo enganado. Você não quer ouvir a verdade. Você quer virar médico sem estudar, sem passar na prova. Quer entender de política? Respondendo tudo errado. O Brasil é formado pela maior nação, maior império católico do mundo. É a maior nação católica do mundo. Como que você implanta uma outra doutrina político-religiosa no país? Como? Você pode destruir um monte de coisa na sociedade. Mas se essa identidade religiosa, não é assim não, é assim. Identidade, isso que é um idiota veio encher meu saco. Se você destrói essa identidade religiosa, você faz o que você quiser com o povo. Foi isso que foi feito com o Brasil. Felizmente, por um milagre divino, o Bolsonaro, com o discurso dele, de família, de Deus, porque ele é um religioso, ele conseguiu fazer todo mundo se convencer que ele está certo, que nós temos que ir por esse caminho, não pelo caminho comunista do Lula, ateísta, que escraviza seres humanos. Mas ele fez isso indiretamente, meio que sem querer, porque ele, como eu, sabe o perigo, os riscos do comunismo, a ameaça que o comunismo é e como ela destrói o Brasil. Então o discurso dele não é religioso, é isso que esses animais não entendem. Como o Bolsonaro fala alguma coisa, ele vai no Edir Macedo, ele faz qualquer coisa que tem uma conotação religiosa, ninguém entende nada. Aí vem os especialistas, os pseudos intelectuais do Brasil, vai o Caio Coppola, que defende o Partido Novo, que é comunista, analisar o que o Bolsonaro falou, porque eles abstraem do raciocínio o comunismo. E o Bolsonaro, como eu, ele não fala nada tirando do comunismo do raciocínio, nada. Se você fizer isso, você é um imbecil ignorante. Ontem eu falei com uma senhora na Bahia, ela pediu para Rita de Cássia, né? Um beijo para você, Rita, aí na Bahia. Pediu, pelo amor de Deus, para tentar ajudar lá. Aquela contaminação comunista lá, e o povo não consegue entender. Enfim, eles acham que eles são religiosos, pessoas ignorantes, seguem a doutrina ateísta, comunista, inimiga de cristão do Lula, e eles acham que eles são criminosos, então, religiosos. Então vocês acham que o que eu estou falando aqui é importante ou não é? Ou o importante é a gente ficar falando do que o Foro de São Paulo falou, deixou de falar? A gente já sabe que o Foro de São Paulo é. Vocês sabem tudo, vocês estão mais atualizados que eu. O Foro de São Paulo falou isso, falou aquilo, o navio que ele derrubou é da Grécia. E daí que ele é da Grécia? E daí? Ele é do mafioso ligado ao Lula, todo mundo já sabe, ao Foro de São Paulo, e nós vamos ficar falando disso? Isso é fofocalizando, ou nós vamos aprender que ao destruir, quando chega o espiritismo, começa a chegar um monte de religião, e começa a destruir a identidade religiosa do Brasil, católica do Brasil, você começa, isso é como nem quando baixa a sua imunidade. As pessoas hoje em dia sabem a ciência que sua imunidade baixar demais, você passa a ter um câncer, por exemplo, além de outras doenças infecciosas. O comunismo é assim, é o câncer que está esperando você se enfraquecer para atacar você. Então eu não estou falando desgraçado, ignorante, animal, maldito, desgraçado, vagabundo que não quer aprender. Eu não estou falando que o espiritismo é ruim, que está atrapalhando, não é nada dessa porcaria. O que aconteceu é que quando aquela besta ignorante, aí os espíritas vão ficar ofendidos se eu falar assim. Mas o cara é uma besta ignorante, sem estudo, um analfabeto. Mas tudo bem, ele era uma boa pessoa, queria fazer coisas boas, ajudava, fazia caridade, que era o Chico Xavier.
Tá bom? Tem dois lados. Ele era de fato uma boa pessoa lá, um santo homem, gente boa, bacana, ajudava todo mundo, aliviar o sofrimento de muitas pessoas simples e ignorantes que não entendem o que eu entendo. Isso é verdade. Mas ao mesmo tempo ele era um animal burro, ignorante, analfabeto, que misturou as duas religiões. Porque não existe, por mais que você queira acreditar. Se você, a prova que eu dei lá no primeiro vídeo, a segunda, terceira pergunta da prova é: qual é o seu Deus? Se você responder errado, é 0 na pergunta. É um X vermelho. Qual é o seu Deus? Qual é o Deus cristão? Qual é o Deus que você segue? Qual é a sua religião? Se responder errado, é 0. Você não sabe nada. Não tem nada a ver com a sua fé, com o que você pensa, com o que você acredita. Então, quando você diz que Jesus Cristo não é Deus, esse é o espiritismo. Não tem problema nenhum você fazer isso. O problema é você querer convencer os católicos, os cristãos, que você está certo, que eles estão errados. Aí você destrói a Igreja Católica, a religião, o cristianismo do Brasil. Você destrói a identidade religiosa do país. Ao destruir a identidade religiosa, a gente permite a entrada de uma nova doutrina político-religiosa inimiga de cristãos, inimiga de Deus, inimiga da família, que pretende destruir todas as religiões, o espiritismo, o cristianismo, o catolicismo, o judaísmo, todas, o protestantismo, os evangélicos, todas. Esse é o objetivo. E nós convivemos com esse grande mal há mais de 70, 100 anos, quase aqui no Brasil. E aí, há 33 anos, eles tomaram o poder. Em 1985, nós, o povo do Brasil ignorante, colocamos eles no poder. Por quê? Porque nós não temos essa consciência. Nós não temos consciência. E o que impede a gente de cometer esse erro novamente é a gente conhecer e reconhecer a identidade religiosa do Brasil. Então, ao reconhecer que o Brasil, essencialmente, naturalmente, é uma nação construída pelo maior império católico do mundo. Ela é a maior nação católica do mundo. A gente reconhecer que os Estados Unidos é a maior nação evangélica, protestante do mundo, uma nação maravilhosa. A hora que a gente reconhece isso, ninguém consegue destruir os Estados Unidos, ninguém consegue destruir o Brasil. Ninguém consegue destruir Israel, por quê? Israel fica numa ilhazinha, um buraquinho ali, no meio de inimigos de cristãos por todos os lados, terroristas, que vivem há 100 anos, há mais de 100 anos, tentando destruir Israel. O que mantém Israel fortalecido? O que fez com que Israel se tornasse uma grande potência militar? Não é a sua fé, é a identidade religiosa cristã, judaico-cristã de Israel. É por isso que nada você pode exterminar o povo de Israel, como o povo de Israel já foi praticamente exterminado, e toda hora alguém tenta fazer isso. Mas a nação de Israel nunca cai. Cai pelas armas, pelas forças. Mas aqui no Brasil, eles destruíram a nação, a identidade do povo. Nós perdemos a identidade. Então o senhor está falando que não pode ter espírita, não pode ter religião africana, não pode ter evangélico no Brasil, porque o Brasil é uma nação. Não, nada parecido com isso. Nada parecido com isso. Se você vai a Israel, tem cristãos, tem judeus, tem muçulmanos, tem tudo. Você vai em Jerusalém, por exemplo, é assim. Todas as religiões convivem normalmente. A questão é a identidade do povo. Quando chega uma outra doutrina inimiga, o povo rejeita imediatamente. O povo não aceita Lula, Dilma, Tancredo Neves, Sarney, Itamar, todo esse maldito lixo anticristo, esse lixo inimigo de Deus, inimigo de cristão durante décadas, como se fosse uma coisa normal. O povo não aceita um ateu inimigo de cristão como Fernando Henrique como se fosse uma coisa normal. Vocês entenderam que eu não estou falando aqui da fé religiosa de vocês? Eu garanto que até chegar nesse ponto aqui, esse aqui é a segunda parte do vídeo, um monte de gente já está me xingando lá atrás, falando que eu estou errado, que eu não sei nada. Um monte. Mas nós permitimos que Fernando Henrique fizesse o que fez, que Lula continua fazendo, que Ciro Gomes continua fazendo, Lixo Gomes, Marina Silva, porque nós acreditamos que eles são parecidos com a gente. E discordar da fé religiosa não tem problema nenhum.
Eu falo, eu adoro, por exemplo, tem a religião espírita, tem um monte de amigo espírita, tem um monte de amigo evangélico, amigo católico, amigo que como é que chama aí? Macumbeiro lá, que a gente pensa que é uma coisa ruim, né? Que segue as religiões africanas. Eu tenho, né? Candomblé, enfim. Inclusive tem amigos muçulmanos. Uma coisa é o seguinte, é a fé de cada um tem a sua fé e o seu Deus. Existe essa conversa de que é um Deus só. Essa conversa é de quem não tem religião. Quando você não tem nenhuma religião, você decide, vou acreditar num Deus. Foi Deus que criou tudo, foi Deus que criou as religiões, e assim, não foi Deus, foram os homens que criaram as religiões. E cada religião tem a sua regra. Você segue a regra, você pertence àquela religião. Se você sai e fala que o Deus daquela religião não é Deus, você não é mais cristão. Se o Jesus Cristo, para o espírita, ele fala, não, Jesus Cristo não é Deus, é um homem lá, uma alma evoluída, então ele não é cristão, ele pertence ao espiritismo, é uma outra doutrina religiosa, mas ninguém consegue entender isso. Então nós não aceitaríamos, normal, um congresso inteirinho de pessoas que são claramente inimigos das coisas que você acredita, porque nós acreditamos o seguinte, que nós temos a nossa doutrina religiosa e que nós respeitamos, bem ou mal, nós respeitamos as outras doutrinas. É nisso que nós acreditamos. Basicamente, pode ter um analfabeto, um doente mental, que nem o Cabo Daciolo, que é um Hitler praticamente, aquele sim é um Hitler, porque se um homem daquele chega ao poder, mas morre metade do país. E quem não entendeu, por favor, assistam o vídeo de novo. E assistam 1000 vezes se for preciso. Então nós aceitamos todas as religiões. O comunista, 99,9% do Congresso, aqueles não. O STF, a Suprema Corte. Então, tem que ir lá fazer protesto, tirar a Suprema Corte porque eles são corruptos, que eles vão soltar o Lula. É por isso que a gente acha que tem que fazer alguma coisa. Doutor Marcelo, por que o senhor Olavo de Carvalho fala que não adianta fazer nada com o STF? Por quê? Por causa disso. Faz 1 hora já que eu estou falando aqui quase. Vai fazer quase 1 hora que eu estou falando, explicando o porquê. Porque eles não têm a mesma identidade que você. Para eles, as coisas que são importantes para você, que é a sua família, que é você ter direito a ter o seu Deus, a ter a sua religião, seja ela qual for, ensinar, seja a doutrina espírita, é linda a doutrina espírita. É linda, ela é mais reconfortante do que outras, por exemplo. Ela fala que os bichinhos têm alma, que você vai morrer e vai voltar. É uma maravilha acreditar no espiritismo, né? E a Igreja Católica, a Igreja Evangélica também, todas as religiões são muito bacanas para trazer conforto para a gente, espiritual. Acontece que o Supremo, o Congresso, essas pessoas não têm essa identidade. Eles são ateus, inimigos de Deus, inimigos de todas as religiões do mundo. Por isso que eles construíram um mundo, um país, que você não se identifica. Eu tenho certeza que você se sente assim. Você se sente excluído, você se sente um intruso no Brasil. Parece que você está no lugar errado. As pessoas vão embora do Brasil como muitos estão aqui. Eu vou mandar um abraço aqui pro pessoal lá de Moçambique. Cadê aquele papel que eu anotei? Pega para mim, por favor. As pessoas saem do Brasil, vivem em outros países e essas pessoas sabem realmente os males que causam. Então, pessoal, para a gente ter um país, uma Suprema Corte, um Congresso, que a gente acredite, que a gente confie neles, que a gente acredite neles, que a gente saiba que eles estão fazendo o melhor para nós, que é como se você tivesse o seu pai, sua mãe lá na Suprema Corte, no STF, fazendo o que é melhor para você. Isso só vai acontecer quando nós tivermos forte a nossa identidade religiosa. Nós entendermos que nós somos, tem que tirar crucifixo de repartição pública. Nos Estados Unidos, onde estão protestantes, não é isso? Eles escreveram em cima da Constituição, em cima da Bíblia. Cristã, protestante. Aqui no Brasil, a Constituição era escrita assim. Ela foi escrita depois por ateus. Por ateus. Por isso que o Brasil não é o país que você gostaria que fosse. E nunca, jamais vai ser. Você pode prender Lula, soltar Lula, pode fazer o que for. Pode prender aqueles ministros todos do Supremo Tribunal, se a gente supor que eles são
que eles são corruptos. Você pode prender o Congresso inteiro se você imaginar que eles são corruptos. Pode pôr água para mim um pouquinho, por favor? Só um minuto. Aqui tem um e tem outro. Obrigado. É só para lembrar o nome que o pessoal é vítima do comunismo em outros países e que é... Pode deixar, pode isso lá, senão vai ficar... Bom, enfim. Entenderam, pessoal? É a identidade do povo que mantém o povo forte, que permite que o povo tenha um governo que pense nele, no povo, nos cristãos. Não importa, não faz a menor diferença. Eu falo com pastores, com padres nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é uma nação protestante, evangélica na sua maioria, na sua essência, tá bom? O Brasil, na sua essência, é uma nação católica, construída por esses princípios. Quer dizer que tem evangélico lá, tem aqui, lá tem padre, tem cristãos, e todo mundo é respeitado nos Estados Unidos. Por quê? Porque os princípios protestantes ou cristãos são basicamente os mesmos. Então nós não temos nada que ter uma nação laica, no sentido que o Lula deu, de exterminar, eliminar todas as religiões do mundo. Tem que ser laica no sentido que eu falo aqui, que a gente tem que respeitar todas as religiões, todas as fés religiosas têm que ser respeitadas e têm que ser recebidas de braços abertos no país. Porque de um jeito ou de outro você tem um Deus. As pessoas cultivam a bondade. É completamente diferente do comunismo, que é inimigo de Deus. Então, o povo do Nordeste, eu sei que não vai entender o que eu explico aqui. Então, essa é uma aula complexa, mas eu espero que as pessoas que tiverem paciência, mesmo simples, você sendo simples sem estudo, você vai conseguir entender o que eu estou falando aqui. E se você passar a transmitir essa mensagem, quando alguém falar para você, de corrupção de PT, de crime de PT, porque o PT roubou e deixou de roubar, você vai entender que a discussão é infinitamente maior do que crimes de corrupção de PT. Como eu repito aqui 1 milhão de vezes, a corrupção do PT é apenas um pingo no oceano, nesse oceano de destruição da nação, da coesão, que é a palavra que me fugiu lá atrás, dessa coesão que precisa ter em torno da identidade religiosa do povo. Então nós elegemos Bolsonaro agora, por causa dessa fé. Por quê? Pastores, todo um pastor desse país praticamente mandou os fiéis votarem no Bolsonaro. Não é isso? Foi ou não foi o que aconteceu? Até ontem, você que é evangélico sabe que eu estou falando a verdade. Todos os pastores ensinavam a vocês a votarem no Lula, na Dilma, porque eles gostavam de pobre, iam cuidar dos pobres, eles são bonzinhos, eram amigos dos pastores. Isso não é mentira, eu não estou mentindo. O mesmo se aplica aos padres na Igreja Católica e às outras religiões todas, tá bom? Eu falo das duas porque são as duas maiores no Brasil. Os padres, o comunismo sabia que precisava destruir essa coesão em torno da identidade religiosa, que é a única maneira de você implantar o comunismo no mundo, no Brasil, no país. O comunismo se infiltra dentro da Igreja Católica, forma padres, bispos, cardeais comunistas. Eles criam essa CNBB. Essa CNBB elegeu Lula, um ateu satanista inimigo de cristãos. E falaram para o povo ignorante que eles eram religiosos, boas pessoas, que esses ateus, inimigos de cristãos, inimigos de Deus, que não dão a menor valor à vida humana, que essas pessoas, Lula, Dilma, Fernando Henrique, Cardoso, iam ser bons para eles. Essa grande mentira. Vocês conseguem entender que o que eu estou falando aqui não tem nada a ver com a fé de cada um? Eu não tenho o menor interesse em ofender a religião espírita ou qualquer outra que seja. Agora, não dá para o imbecil querer vir discutir comigo, tirou 0 na prova e querer convencer que espírita é cristão. Por favor, cristão é quem tem o Deus cristão. É daí a bagunça. Então, a própria Igreja Católica aceitou a doutrina espírita dentro, esses padres comunistas, como se isso fosse uma coisa normal, natural. Aceitou Chico Xavier. Durante décadas vocês viram que os padres nunca falaram nada sobre Chico Xavier. Parecia realmente que Chico Xavier era catolicismo, era cristianismo.
Vocês entenderam isso, pessoal? E qual é o objetivo desse? Implantar o comunismo dentro da Igreja Católica. Esse é o objetivo. Eu tenho pessoas aqui, ó, que eu pedi para minha esposa, ela escreve em egípcio antigo, grego, arcaico. Aí eu leio. Não, vai pra lá. Ela tá de biquíni aqui. Eu sei que vai fazer alegria de muita gente. Pode ficar aí. Onde é que tá? Aí sim, aí. Aqui? De baixo. Aí, Carlos Rodrigues, de Angola. Beijão para você, Carlos Rodrigues, de Angola. Eu falei aqui que o mundo, todos os países africanos e que sofreram ex-colônias, que as metrópoles europeias deixaram os países, como deixou aqui Portugal deixou o Brasil, como Portugal deixou Angola, como outras culturas, França, Inglaterra, deixaram os países na África, Moçambique, que a miséria toda da África é causada por esse comunismo, ateísta, inimigo de cristãos, porque o comunismo não valoriza a vida humana. Não dá... Põe mais um pouquinho de água, por favor. E o Carlos veio me dizer exatamente isso. Angola, ele falou para mim, o Carlos de Moçambique, de Angola. Minha família, ou foi o de Moçambique, que eu quero ver aqui o nome dele, do outro de Moçambique. Sônia Dubin de Moçambique. Ela me disse, a minha família era extremamente rica, até os ingleses de Moçambique. Moçambique é a colônia portuguesa também, né? Então até os europeus, de maneira geral, no Congo, em todo lugar, na Zâmbia, no Zimbábue, enfim, na África do Sul, em todo lugar. Quando os europeus saem, entra o comunismo. Do mesmo jeito que entrou aqui. E a primeira coisa que eles fazem, o que é? Destruir a identidade religiosa. E aí eles passam a ideia de comunismo uma coisa boa, o povo se convence, gosta de pobre, direito do trabalhador, vai cuidar da gente, vai fazer de tudo pra gente, vai salvar nós, e aí essas famílias que eram muito bem de vida, têm os bens tomados, hoje eles são pobres, saíram desses países com a roupa do corpo, todos os bens dessas famílias foram tomadas, porque é sempre aquela ideia de que você tem um dinheirinho, se você ganha lá 5 mil por mês, 2 mil por mês, R$1.500 por mês, você é rico, aí você tem que sair da sua casa, dar a sua casa para os outros, e enfim, minha mulher. Enfim, obrigado. E esse é o comunismo, que não está preocupado com a vida humana. Ele cria uma elite muito poderosa e rica e o resto da população é escravizado. Essa é a doutrina oposta ao cristianismo, ao protestantismo, ao espiritismo. É uma doutrina completamente oposta, porque os deuses, independente de cada religião, tem o seu Deus. São vários deuses. Vários deuses, cada um tem a sua. Mas existe um Deus... Isso aí, você tem que deixar de ser criança, que nem eu falei para minha esposa ontem, e ela raciocina como uma criança, nesse aspecto. Você tem que abandonar esse raciocínio infantil, amadurecer e entender que cada uma tem o seu Deus. Mas independente disso, cada religião dessa, a não ser o islamismo, que escraviza pessoas também, principalmente mulheres, as religiões do mundo ocidental, que todas elas fazem parte, o espiritismo, o judaísmo, o cristianismo, eles pregam a bondade entre os seres humanos, respeito à vida humana. O comunismo do Lula não é assim, e nós colocamos no poder essa doutrina inimigo dos seres humanos. Vocês conseguiram entender, depois de quase 1 hora falando, que aqui não se discute fé de ninguém? Era que você se dane com a sua fé. Cada um tem a sua fé, e eu tenho a minha. O dia que vocês quiserem, são todos meus amigos agora aqui, quiserem saber sobre mim, o que eu penso sobre Deus, sobre a religião, uma ou outra, filosoficamente, sobre a fé religiosa de cada doutrina, a gente pode conversar. O objetivo aqui não é esse. Então, pessoal, a Sônia de Moçambique e o Carlos, né? E o Carlos Rodrigues lá de Angola. Tá bom? São países que foram vítimas desse comunismo e nós estamos só um estágio anterior ao que eles passaram. Um pouquinho mais aqui, nós vamos deixar dominar no Brasil uma doutrina que é inimiga dos seres humanos, inimiga da vida humana, da sua liberdade. É disso que se trata. Então, assim, vocês não vão aprender isso, infelizmente, em outro canal.
Eu garanto para vocês, não tem ninguém que fala isso. Eu nunca vi ninguém falar isso na minha vida para mim, nem em faculdade, nem filósofo nenhum, da forma que eu falo, nem o Olavo. Claro que ele fala de uma outra forma que as pessoas não vão entender, que a grande massa da população não vai entender. Ele sabe disso, ele sabe, ele tem um monte de vídeos dele falando, explicando isso aqui. O homem é um filósofo, é o maior filósofo que já existiu nesse país, os maiores filósofos do mundo. Ele sabe, o Bolsonaro sabe. Bom, vai acabar o vídeo. Um beijo a todos, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, namastê, fiquem com Deus, luzinha cor-de-rosa. Ai, porque você não pode falar namastê, ó, vá pro inferno. Eu tenho a minha doutrina, você tem a sua. Eu estou dizendo e falando vários cumprimentos de várias religiões, ensinando que a gente tem que respeitar todas elas. E aqui vai meu beijo para todas as religiões, para cada um de vocês que tem a sua religião. Então, se você quer ser intolerante, siga o Lula mesmo. Agora aqui nós respeitamos todas. Então, namastê, vida me surpreenda. Um beijo para a moça lá, ela chama Beth Russo, que eu chamei ela de senhora, ela é uma moça. Cada um tem a sua doutrina religiosa. E aí vamos respeitar, mas vamos entender que é importante que o Brasil tenha a sua identidade religiosa. Só assim nós conseguimos fazer com que homens como Bolsonaro continuem nos governando. Caio Coppola não vai ensinar isso para vocês nunca, porque não sabe, porque nunca estudou, e, enfim, eu não estou aqui para criticar ele, porque ele fala muitas coisas boas, não o lixo da Jovem Pan, fala muitas coisas boas sobre a política, dá para vocês entenderem, é muito melhor do que o discurso do PT, da esquerda comunista, mas não dá para um moleque desse criticar Bolsonaro e os filhos dele. Ou não se posicionar, ficar em cima do muro, que nem o partido aí dele, que ele defende o Partido Novo, PSDB, essa escória comunista com cara nova, que é isso que é o que o Caio Coppola defende, tá bom? Namastê. Luzinha cor-de-rosa. Fiquem com Deus.